Olá, sejam bem-vindos à Semana de Atualização Jurídica em Direito Tributário. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu sou a professora Ana Carolina, professora de Direito Tributário aqui do G7 Jurídico, dos cursos intensivos 1 e 2, analista e delegado. Também trabalho como procuradora da Fazenda Nacional em Campinas, no interior de São Paulo. Nessa nossa meia hora, vamos conversar bastante sobre os inúmeros julgamentos que o Supremo Tribunal Federal proferiu nesse último semestre. Olha, não foi pouca coisa que o Supremo se debruçou, principalmente em razão desses julgamentos realizados via plenário virtual. Então temos bastante coisa para conversar hoje na nossa aula de atualização. Antes disso, só queria conversar com vocês sobre a alteração promovida na Lei de Falências e também na Lei 10.522 em 2020 pela Lei 14.112. Todo mundo vai conversar sobre a nova Lei de Falências com vocês, né? Porque ela mudou muitas frentes, ela trouxe muita novidade. Na esfera tributária, as mudanças são mais tímidas, é claro, então nós nem trazemos aqui os dispositivos de lei, porque acho que temos coisas mais interessantes para tratar nessa nossa meia hora, mas vale a lembrança de que nós temos aí um alargamento do prazo de parcelamento para as empresas em recuperação judicial, vou conferir alguns poderes ao fisco que ele não tinha quando essa empresa vai ser excluída desse regime de parcelamento, então vale a pena também dar uma olhadinha lá na 10.522 no tocante aos tributos administrados, né, pelo Poder Público Federal, combinado? Tivemos essas alterações aqui, promovidas pela nova Lei de Falências, né, que na verdade altera a antiga, que a gente fala nova, mas já é antiga, né? O tempo passou e nem percebemos, digamos assim, mas só para iniciar, vamos colocar essas observações com vocês. E partimos para as decisões do STF em matéria tributária, que não foram poucas, tive que selecionar alguma coisa para a gente conversar. A primeira delas, multa por atraso na entrega de declaração. Isso é uma questão muito relevante, porque nós, em direito tributário, temos obrigações principais de pagar o tributo, né, a penalidade pecuniária, de dar dinheiro para o fisco, e nós temos obrigações acessórias, né, aquelas obrigações de fazer ou de não fazer no interesse da fiscalização e da arrecadação. Uma das mais conhecidas e mais importantes obrigações acessórias é exatamente a entrega de declaração ao fisco. Declaração em que sentido? No sentido de que eu informo ao fisco os fatos geradores que aconteceram aquele ano, quanto que eu já paguei e entre outras coisas. Não vamos entrar nas especificidades. Os contribuintes alegavam que, quando eles não entregavam a declaração, o fisco federal não poderia cobrar uma multa pelo atraso, pela obrigação acessória, tá? Da entrega de declaração. Por quê? Ora, porque eu já vou ter que pagar o tributo com atraso, eu já vou ter multa moratória lá no pagamento do tributo atrasado. Então, por que eu teria que também pagar uma multa por ter atrasado com a obrigação acessória? Tá bom? O Supremo entendeu de maneira contrária. Olha, revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7º, inciso 2, da Lei 10.426, ante a ausência aos princípios da proporcionalidade e da vedação de tributo com efeito confiscatório. Aqui é importante salientar que o Supremo entendeu, como já era de sua jurisprudência tradicional, o percentual de 20% como razoável, como um percentual em que não existe o efeito confiscatório. De vez em quando tem aparecido em concursos o percentual de maneira objetiva mesmo. Então é bom que você guarde igualmente esse percentual, entenderam, não confiscatório, tá certo? E, além disso, é possível cobrar essa multa também. Afinal, essa obrigação acessória, ela traz informações muito relevantes para o fisco, ela é muito importante, então não poderia deixar de ter uma consequência exclusiva para o atraso dessa obrigação, combinado? Outra decisão muito polêmica diz respeito ao bloqueio de bens
E a verbação pré-executória. O negócio aqui, né, para quem estuda direito tributário, de vez em quando dá um nó na cabeça, mas não precisa. O que acontece quando você está devendo tributo? Em regra, né, o fisco espera que você pague. Se você não pagou, ele vai fazer com que você pague, digamos assim. Ele tem vários meios para fazer isso, e o meio mais tradicional é ajuizar a execução fiscal e promover lá a penhora de bens, expropriação de bens, pegar o dinheiro eventualmente obtido para que pague aquele tributo em atraso. Agora, nos últimos tempos, nós vemos uma mudança na legislação em todas as esferas, federal, estadual, municipal, para buscar outros mecanismos de cobrança, mecanismos mais eficientes, mais céleres, né? Na esfera federal, isso se verifica também na Lei 10.522, e lá se deu o poder do poder público por si só, sem a decisão judicial, tá bom? Aí a gente entra em outra esfera, mas sem a decisão judicial, sem entrar na esfera judicial, fazer um bloqueio de bens. Então, tornar indisponíveis os bens na esfera administrativa. E a Lei 10.522 também permitiu ao fisco que averbasse essa dívida perante os cartórios para proteger terceiros de boa-fé. E aí os contribuintes disseram que isso era desproporcional, que não poderia ser feito, etc. E aqui deu empate. Então você precisa separar. Ele julgou, o Supremo no caso, julgou inconstitucional o bloqueio de bens. Então o fisco não pode fazer esse bloqueio de bens na esfera administrativa, vai fazê-lo na esfera judicial, porque temos previsão no CTN, com algumas condicionantes. E permitiu, por outro lado, essa averbação de débito perante os cartórios para proteção de terceiros. Então, muita gente ficou aqui falando, o fisco perdeu, mas para muita gente também, quem perdeu foi o contribuinte, porque essa averbação em si muitas vezes vai acabar tornando inviável as operações, né, afastando eventuais compradores. Mas para você precisa saber, não posso bloquear bens administrativamente, sem nenhuma decisão judicial, mas eu posso sim fazer essa averbação no cartório para proteção de terceiros de boa-fé, conforme, né, na esfera federal prevê a Lei 10.522, um julgamento bem recente do Supremo Tribunal Federal que causou muita controvérsia. Esse aqui eu acho bem interessante porque é uma questão super frequente em concursos públicos que fala sobre ICMS, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. O ICMS é um imposto estadual, ele tem como fato gerador a circulação de mercadorias, né, em regra. Nós temos dois serviços que se incluem aqui também, mas isso não vem ao caso aqui, que a gente está falando de circulação de mercadoria mesmo. E lá na lei que rege o ICMS, a Lei Complementar 87 de 96, existe uma previsão que a fato gerador, quando existe saída de mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que para estabelecimento do mesmo titular. E aí você pensa, se a mercadoria sai e vai para outro estabelecimento da mesma pessoa, eu não tenho uma transferência de propriedade. A mercadoria, ela circula, né, de maneira física, mas ela circula juridicamente. E essa questão é antiga porque eu tenho uma súmula, a súmula 166 do STJ, que já dizia, olha, não tenho fato gerador do ICMS nesse caso. Por quê? Porque para existir fato gerador do ICMS, eu preciso de circulação, e circulação no sentido jurídico, ou seja, transferência de propriedade. O Supremo também tinha jurisprudência nesse sentido, e o caso que chegou lá, ele é interessante, por quê? Porque o deslocamento entre estabelecimentos da mesma pessoa, esses estabelecimentos eles estavam em estados diferentes. Então ele tinha uma fazenda lá no Mato Grosso do Sul e ele mandava bovinos para São Paulo. Eram estabelecimentos do mesmo titular, mas estavam, né, em jurisdições territoriais diferentes, na expressão que o Supremo utilizou.
Nesse caso, não teve impacto nenhum na alteração da jurisprudência tradicional, ou seja, de que não existe circulação nesse caso, de modo que não temos a cobrança do ICMS. Então, não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. Então, veja, eu só transferi, só desloquei, então não tenho fato gerador do ICMS, como já decidia o STJ, com súmula e tudo mais, cai em muitos concursos isso aqui. Só vou alertar para vocês o seguinte: quando você vai prestar uma prova que fala sobre a lei do ICMS, lá consta que é fato gerador, mas nós temos jurisprudência falando que não constitui fato gerador. Então veja ali de que modo o examinador pretende que você responda à questão. Seguindo adiante, para falar de sanção política, retenção de bens e desembaraço aduaneiro. Como a gente já conversou, se você não pagou seu tributo, o fisco tem lá os meios, previstos em lei para promover uma cobrança não espontânea, digamos assim. É claro que, você bem sabe, nós temos um estoque de dívida gigantesco, em todas as esferas. O fisco quer criar outras formas de receber esse dinheiro. E em alguns casos, ele se utilizava daqueles chamados meios indiretos de cobrança, fazendo com que o contribuinte ele se visse obrigado a pagar o tributo. E não era porque tinha execução fiscal, era por outro meio. E a apreensão de mercadorias é uma delas, tá? A gente tem súmula do Supremo Tribunal Federal falando, olha, eu não posso apreender mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. E nós temos outros exemplos também. E aí o caso que chegou no Supremo é esse aqui. Uma empresa de Santa Catarina fez uma importação, chegou lá, a Receita Federal falou, ué, o valor disso aqui está subfaturado, sabe? Quando você informa o valor, que vai configurar depois a base de cálculo do tributo, abaixo do que realmente é para pagar menos. Ninguém aqui conhece isso, Só um caso ilustrativo. Então, chegou lá, a Receita falou, está subfaturado. E eu vou ficar com essa mercadoria importada aqui comigo até você pagar a diferença. Aí a empresa foi à justiça, é claro, tentar obter o desembaraço aduaneiro, a liberação dessa mercadoria, sem o pagamento dessa diferença que foi arbitrada pelo fisco, alegando que, Supremo, a sua jurisprudência tradicional, aliás, não tinha chegado no Supremo ainda, estava lá no TRF. TRF, a jurisprudência tradicional diz que você não pode apreender mercadoria como meio coercitivo para receber o tributo. Aí o TRF deu razão, só que a Fazenda recorreu e chegou ao Supremo a questão. No Supremo se disse que não se aplicava aquela jurisprudência que falava da apreensão, que não é apreensão de mercadoria como meio coercitivo. Aqui se trata de uma mera retenção prevista na legislação aduaneira, como condicionante do desembaraço aduaneiro, de modo que, nesse caso aqui, eu não teria uma sanção política. Cuidado, porque aqui a gente também tem a súmula vinculante 48 no tocante ao ICMS. Então, é uma jurisprudência que tende a ser cobrada em concursos públicos com essa condicionante. Tanto a súmula antiga, falando que eu não posso apreender mercadorias, como surge compatível com a Constituição o condicionamento do desembaraço aduaneiro de meio importado ao pagamento da diferença tributária arbitrada. Aqui eu tenho uma diferença, tá? Numa simples previsão de apreensão de mercadorias, que seria a proteção à indústria nacional. Então, quando eu estou importando algo e ela vem subfaturada e com um preço de tributo para baixo, ele entra com
valor abaixo daquilo que realmente teria para competir com o produto nacional com tributação integral. Então, teria, né, uma diferença para permitir também uma jurisprudência, uma decisão diferente aqui no tocante à retenção de bens como condicionante do desembaraço aduaneiro, assim como já tinha decidido o Supremo Tribunal Federal no tocante ao ICMS. Taxa de bombeiros e inconstitucionalidade. Aqui eu quero que é uma decisão bem curtinha, na verdade eu corto para ficar mais fácil da gente visualizar, né? A gente tinha várias decisões do Supremo permitindo, em alguns casos, a cobrança das taxas, não estava muito clara essa questão. Aí, em 2017, chegou um recurso extraordinário lá no Supremo, com repercussão geral, para tratar da questão da taxa de bombeiros, né? Essa taxa cobrada pela possibilidade, né, da prestação do serviço dos bombeiros. É uma coisa bem controversa mesmo. Quando foi decidido em 2017, o Supremo deixou claro que não seria atribuição municipal a cobrança dessa taxa. Por quê? Porque o artigo 144 da Constituição Federal dá para os estados essa atribuição de manter o corpo de bombeiros militares. Então, se é atribuição dos estados, os municípios não poderiam cobrar essa taxa. Só que lá no voto do relator, ele foi além. Ele falou, olha, esse serviço aqui, ele não preenche as características necessárias para preencher aquele artigo 145 que trata das taxas. Quando a gente fala das taxas nos termos constitucionais, eu só posso cobrá-la quando eu tenho o exercício regular do poder de polícia. Não seria esse caso aqui, tá bom? Porque o serviço não foi prestado efetivamente, ele estava lá potencial, você pagava se eventualmente você fosse precisar. Tá bom? E também não era um serviço específico e divisível, um serviço público específico e divisível. Por quê? Porque eu não sabia quem era o beneficiário do serviço. Então imagine, eu tenho um estádio de futebol, você fala, o clube vai pagar a taxa do bombeiro? Ué, mas eu tô protegendo quem? Eu tô protegendo o torcedor, eu tô protegendo quem tá passando na rua, eu tô protegendo... Então essas taxas de segurança pública pecam na falta de divisibilidade, eu não consigo enxergar quem é o usuário do serviço. Então tinha vários problemas que foram revelados nesse julgamento, mas o que se ficou mais claro naquela ocasião, em 2017, foi a questão da municipalidade ter cobrado, ter criado a taxa. Em 2019, chega a taxa de bombeiros do estado do Sergipe, e aí a questão já pega, né? Eles falam, não. Nem mesmo o Estado pode cobrar, porque não preenche os requisitos da taxa. Você, quando tem um serviço geral como esse, prestado a todos indistintamente, precisa custeá-lo por meio dos impostos. Em 2020, essa jurisprudência surge mais forte no tocante à taxa de Minas Gerais. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição para tal fim de taxa. Por quê? Porque não preenche os requisitos do artigo 145.2 da Constituição Federal. Eu não tenho um serviço público específico e divisível. Muito se questiona aqui sobre essa decisão, falando que os estados não têm como manter, né, o corpo de bombeiros, vai acabar sucateando, etc, etc. E aí a mesma coisa que aconteceu com a iluminação pública. Lembra? Quem estudou direito tributário sabe, a iluminação pública não pode ser remunerada mediante taxa. O que aconteceu? Se criaram uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Contribuição outra espécie tributária, que não tem os mesmos requisitos. Vamos ver o que vai acontecer aqui com os bombeiros, essa questão da segurança pública em si, se vem mudança, tá bom? Por enquanto, temos que não posso cobrar taxa e também, se vier de maneira mais específica, não é atribuição municipal essa questão. ICMS e ISS, farmácias de manipulação. Como a gente já viu, o ICMS é um imposto estadual que incide majoritariamente sobre a circulação de mercadorias.
enquanto o ISS é o Imposto sobre Serviços de Atribuição Municipal, tá bom? Que depende da previsão desse serviço na lista anexa da lei complementar. Então, para ser objeto de cobrança de ISS, eu tenho que ter um serviço e esse serviço tem que estar descrito lá na lista anexa da lei complementar, no caso a lei complementar 116 de 2003, com alterações posteriores, tá bom? Então, só para você se situar, eu tenho uma briga entre Estado e município para ver quem cobra sobre aquilo que é vendido por farmácias de manipulação. É claro que aqui eu não estou falando daquele medicamento normal, eu queria falar daquela questão de manipulação. Tinham decidido que era só ISS lá nas instâncias inferiores, e aí o Estado do Rio Grande do Sul ficou brigando pela cobrança aqui do ICMS. O Supremo, ele sempre entendeu que vai incidir ICMS sobre o valor total da operação quando o serviço prestado não estivesse previsto lá na lei complementar. Então, imagina que você presta mercadoria e serviço, e as farmácias de manipulação têm as duas coisas, né? Ela tem aqueles mercador, tem shampoo, tem não sei o quê, vende um monte de coisa, mas o serviço de manipulação, tá bom? Então, ela teria as duas situações, e o ICMS, ele só poderia ser cobrado sobre o valor total da operação se a lista anexa da lei complementar não tivesse o serviço de manipulação, mas tem. Então, como tem, prevaleceria, né, o valor serviço. E aí o Supremo deu uma decisão que é bem interessante e intermediária, deu um pouquinho para cada um. Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sobre encomenda. Então, aquilo que é feito sob encomenda, que prevalece o valor serviço, eu tenho o quê? ISS. Por quê? Porque está lá na lista anexa da lei complementar. E incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos ofertados aos consumidores em prateleira. Aquela coisa em que não preside o fator pessoal, tá bom? Porque eles também têm esse tipo de operação. Então, ficou bem separado aqui o ISS para coisas sob encomenda e o consumidor em prateleira, aqui vendido em prateleira, fica o ICMS, tá bom? A alíquota mínima do ISS, guerra fiscal. Finalizando aqui esses julgamentos, falamos de bastante coisa, né? Dá tempo, em meia hora, você vai ver. Você vai lembrar das minhas observações depois. A alíquota mínima do ISS, guerra fiscal. O que acontece aqui? O ISS é um imposto sobre serviços municipal, como nós já dissemos. No caso do ICMS, que é estadual, cobrado por todos os estados, nós temos a necessidade de discussão entre todos os estados mediante convênio para concessão de benefícios fiscais a fim de evitar essa chamada guerra fiscal, ou seja, que um estado conceda descontos, né, no ICMS para atrair investidores, enfim. No caso do ISS, isso é impossível, não tem como pegar 5 mil municípios, botar numa sala para discutir eventual benefício fiscal. Agora, é claro que eu não poderia deixar de prever algo para evitar que os municípios concedessem descontos, né, no valor do imposto para atrair investimentos para o seu território em detrimento dos demais. Então, o que se fez? Constou inicialmente do ADCT, mas hoje já está na Lei Complementar 116, uma mudança da Lei Complementar 157, uma alíquota mínima de ISS. Então, eu tenho lá 2% de ISS como mínimo e também existe a previsão na mesma lei complementar de alguns instrumentos que seriam proibidos para atrair essa alíquota abaixo dos 2%. Como assim, professora Ana? Bom, se eu tenho 2% de alíquota, mas coloco como base de cálculo metade do preço do serviço, é claro que quando eu for calcular vai dar menos que 2%, tá bom? Porque não vai ser aquilo que realmente era para ser cobrado a título de ISS. E foi assim que aconteceu com alguns municípios, tá bom? E nesse caso que foi julgado aqui de Barueri, a mesma coisa. Se você fosse ver, a
a decisão deles, se calculou que em alguns casos o valor da alíquota efetivamente cobrada pelo município de Barueri era de 0,25, em alguns casos meio, em alguns casos 1%. Por quê? Porque na composição do preço do serviço, ele mandava descontar algumas coisas, e quando descontava o preço caía, ali a alíquota continuava de 2%, mas a efetiva era muito menor. Então, quero que vocês guardem. É inconstitucional reduzir a base de cálculo do ISS, ainda, né, que de maneira indireta, digamos assim, tirando do preço do serviço coisas que não posso tirar do preço do serviço, a fim de conduzir aquela alíquota mínima prevista na lei complementar como modo de evitar a guerra fiscal e conseguir uma alíquota mais baixa, combinado? Foi isso que decidiu aqui o Supremo na DPF 189, foi para Barueri, mas vale para qualquer município e em provas de concurso costuma ser cobrado sem vinculação a algum município específico, para lembrar que existe previsão de alíquota mínima como forma de combater a guerra fiscal no tocante ao ISS. No tocante ao STJ, nós tivemos um semestre tímido aqui em matéria tributária, tá bom? Tivemos muitos julgamentos, mas a matéria tributária foi menos relevante, digamos assim. Mas, de todo modo, eu trouxe para fechar o nosso bloco essa decisão do tema 1049, que trata da desnecessidade de alterar a CDA nos casos de sucessão empresarial por incorporação. Bom, quando eu tenho uma execução fiscal correndo, eu tenho algumas hipóteses em que eu posso redirecioná-la, ou seja, eu posso incluir no polo passivo dessa execução pessoas diferentes daquelas que eram as originariamente executadas. Ocorre que, para o STJ, existe uma súmula 392, que fala que eu posso fazer alterações desde que, na CDA, desde que eu não faça a alteração do polo passivo. Aí eu teria que conjugar as coisas aqui quando eu falo de incorporação. O que acontece na incorporação? A incorporação ela é uma hipótese de responsabilidade tributária. Quem estudou lá o CTN verá que consta lá do rol de possibilidades, né, de responsabilidade, de atrair responsabilidade à incorporação, porque a incorporada deixa de existir e a incorporadora pega, né, os débitos tributários para ela. Só que existe um problema temporal aqui, porque muitas vezes eu estou lá, já estou executando alguém e aí vem a incorporação. Aí tudo bem, eu poderia, né, pegar aqueles débitos que eram anteriores e passar para a incorporadora. Só que, muitas vezes, a incorporação ela é anterior. Então, tinha que ter sido feito o lançamento direto na incorporadora, porque a incorporada nem existia. O grande problema era que, como se conhece a jurisprudência tradicional, no sentido de que eu não poderia alterar o lançamento para incluir a incorporadora nos casos em que eu errei e lancei na incorporada, não é o caso em que a incorporação é posterior, tá? Eu sei que é confuso, mas é assim que funciona, depende aí do marco temporal. Eu não poderia incluir, eu não comunicava o fisco sobre a incorporação, tá? Aí eu causava de propósito esse problema. Então, o que decidiu o STJ? Ele decidiu que eu posso redirecionar esse desfavor da empresa sucessora para cobrança relativa a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação, tá? E lançada em nome da sucedida, sem modificação da CDA. Quando e somente quando verificado que esse negócio não foi informado oportunamente ao fisco. Veja que quando ele informa, vale a regra geral. Eu tinha que ter lançado em quem era o devedor na época do lançamento. Caso contrário, eu vou esbarrar na súmula 392, tá bom? Se a incorporação for posterior, aí não. Agora, quanto ao fato ocorrido posteriormente à incorporação, a incorporada já não existia.
Mas, se eu não informei oportunamente ao fisco, é permitido ao fisco alterar, né, o polo passivo da execução fiscal e promover a cobrança diretamente em face da sucessora, tá bom? Sem esbarrar na súmula 392 do STJ. Esse é mais confuso mesmo, mas eu fiquei com medo de cair na prova de vocês. Uma questão prática, enfim, né, que fala sobre sucessão, e aí a gente cai exatamente nesse tema de repetitivo, muito importante, relevante na prática, tá certo? Nessa nossa meia hora, esses são os julgados que selecionei para conversar com vocês. Sejam bem-vindos ao G7 Jurídico. Espero vê-los em muitas outras oportunidades. Até breve.